Olá pessoal, bem, na última aula a gente parou exatamente aqui, que a gente fez aquele aplicativo padrão do Flutter, com algumas modificações, indo para outra tela, recuperando os dados em outra tela, mas isso daqui é um projeto, não serve de nada. Então hoje nós vamos fazer uma aplicação real, utilizando API REST, métodos HTTP para vocês entenderem como funcionaria utilizar o Getty em uma aplicação real. Bem, a primeira coisa que nós vamos fazer é estruturar o nosso projeto. Aqui eu coloquei a classe controller, a homepage, que é UI, tudo no mesmo arquivo, apenas para ilustrar, para ficar mais fácil de visualizar. Mas o ideal é que aqui dentro de lib você crie uma pasta, que a pasta você vai colocar suas screens, pode ser CRC e aqui dentro você colocar suas pastas, se você preferir, mas aqui como é um projeto que a gente só vai fazer a chamada HTTP e fazer um aplicativo para exibir os dados atualizados do coronavírus, nós vamos colocar aqui como home mesmo. Dentro da home, o que nós vamos ter? Novo arquivo, nós vamos ter um arquivo chamado home controller, nós vamos ter um arquivo chamado home view, nós vamos ter um arquivo chamado home model e nós vamos ter um último arquivo chamado home repository. Se você vai na view, a gente vai ter a nossa UI, tudo que está desenhado aqui. Repository é aquela classe que você utiliza para fazer tanto a comunicação API REST como para database. Quando você precisa de um repositório de algo que você vai guardar aqueles dados, vai obter e guardar os seus dados, você coloca na classe repository, que é uma das classes que pertence aos services, né? E aqui nós temos a classe model, que eu vou ensinar como fazer isso daqui com zero esforço, zero mesmo, só copiando e colando código. E aqui nós teremos o nosso controller. Aqui na main, a gente já pode pegar esse controle aqui e copiar, apesar que a gente vai usar pouquíssimo dele. Ou não, né? Só vamos trocar o nome dos métodos. E aqui na nossa homepage a gente vai copiar isso daqui tudo e colocar na home view. Aqui no main a gente pode apagar isso daqui. Getty Material App não vai ter necessidade de utilizar rotas nomeadas, então nós vamos fazer o seguinte, vamos copiar o homepage aqui, apagar isso tudo, colocar como home, my homepage, importamos ele, na pasta home e view. A gente vai ter que importar aqui o Getty Controller. Na home view, para assumir aquele erro, nós vamos ter que importar aqui o material. E aqui dentro também o controller, porque nós iremos utilizar o controller. Pronto, o Getty Build já está definido, a gente importa aqui o Getty também, sem erros na aplicação. Deu a tela vermelha por ausência do hot restart, tudo normal. Bem, qual a primeira coisa que nós vamos fazer? Nós precisamos de uma API. Tem uma API que é pública, que vocês podem utilizar nos projetos de vocês, que é essa api.covid19 api.com/summary. É pública, eu consultei, vi o criador dela, é open source e pode utilizar tranquilamente nos seus projetos. Você vai copiar o JSON da sua API e vai jogar em app.quicktime.io. Esse site é um site muito, mas muito bom, que ele gera classe model para você, pronto. Para fazer classe model na mão não é algo bom. Você pode fazer uma vez para aprender como é que faz, para no dia que você não tiver isso daqui, você saber como faz, mas você é humano e como nós somos humanos, nós somos passíveis de erro. Então você pode digitar alguma coisa errada e acabar dando erro na sua API, enquanto existe um gerador que é automático, que em quase 100% dos casos vai te dar algo muito mais certeiro do que fazer algo na mão. Então você só precisa pegar os dados da sua API, dar um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui. Gerou a classe aqui, você copia, vai ter que selecionar a Dart aqui, ó. Olha bem como é que tá aqui, que você vai ter que configurar do mesmo jeito. Dart, colocar o encoder nela para utilizar o from JSON, enfim. Você copiou, vem aqui na sua classe model, simplesmente joga. Até o import ele já te dá naquele site, já prontinho aqui. Então é só jogar aqui, classe model finalizada, em alguns segundos. E aqui nós vamos criar o nosso repositório, que eu vou chamar de API. Classe API, aqui dentro vou criar um método, método futuro, e eu vou colocar aqui a nossa classe model, porque nós vamos receber isso daqui da API. Então vamos pegar aqui api.model, já vamos colocar aqui tipado para não ter erro. Fetch data. Vamos criar essa classe aqui com o método fetch data. Apenas para parar de reclamar, vamos colocar um return null aqui, porque ele precisa de alguma coisa. Quando você coloca futuro, ele tem que retornar alguma coisa. Aí vamos importar aqui a nossa classe model. E aqui dentro, você pode importar o package DIL, que eu já coloquei aqui no PubSpec, versão mais atualizada, ele e o Getty. Os dois únicos packages que você vai utilizar para fazer esse tipo de projeto. E aqui você só coloca DIL é igual a DIL. Você também, nesse caso aqui,
pode utilizar o DIL direto, já que você não está fazendo customização. DIL.get, colocar os dados aqui tranquilamente. Inclusive, vamos fazer desse jeito. Sempre faça desse jeito se você tiver camadas de API, se você precisar customizar o DIL, que aí você vai poder colocar aqui o DIL, usar todas as opções dele, utilizar os options, utilizar intercept, os transforms, lock, unlock, é muita opção. Você vai poder usar tudo ali. No nosso caso, a gente vai fazer uma solicitação HTTP. Então, uma coisa que eu também quero ensinar para vocês é não trabalhar com over engine. Pelo amor de Deus, se você não vai precisar disso, não infla teu código desnecessariamente. Não infla. Você precisa de simplesmente um GET. Esse método ele tem que ser assíncrono. Por quê? Porque você vai estar fazendo a requisição e ela não vai chegar no mesmo momento. É a internet. Isso aqui vai sair daqui lá para a Alemanha e voltar. Então, você precisa inserir o async aqui, que é um método assíncrono. E aqui vai ter a resposta final. Então, você coloca aqui final response é igual await. Ou seja, espere. A resposta é igual. Espere a resposta daqui do DIL. Você tirar esse await daqui também não vai funcionar. E aqui você pode retornar o response.data. Aí temos o primeiro problema. Se eu fizer desse jeito, ele vai funcionar 100%. Vai funcionar. Mas imagine que seu usuário ficou sem internet. Imagine que a internet dele está lenta. Imagine que o servidor recebeu 1 milhão de acessos e a conexão falhou. O que você faz para avisar o usuário? Bem, se você usar desse jeito aqui, muito provavelmente o aplicativo vai fechar, vai dar crash. Então, por isso, sempre que você for utilizar qualquer método que pode dar erro, pode vir de outra forma, de outro tipo, ou pode retornar null, você utiliza o try e o catch, já para evitar da aplicação fechar. É simples, é try, catch, e aqui um i de erro, para você lembrar, dentro do try, que é tente, você vai chegar aqui e colocar essa resposta. Primeiro, tente obter a resposta lá do DIL e retorna a data. No entanto, se der erro, capture esse erro e printe esse erro para mim. Coloca aqui um toString, porque você não sabe o formato de erro que vai vir. toString, e aí o que você faz? Aqui você pode retornar null. Você pode muito bem também, como você está utilizando o Getty, utilizar um Getty.snakebar aqui e exibir uma mensagem. Erro ao acessar servidor. E aí você coloca no seu próprio repositório a chamada para API. No entanto, eu só recomendo esse tipo de abordagem se você tiver uma camada de verdade API com inúmeras solicitações e esse tipo de erro puder ser exibido em todas as suas screens. Inclusive, não tem como fazer isso no Flutter sem utilizar o GET. É impossível fazer isso no Flutter sem utilizar o GET. Eu criei esse package justamente por isso. Só que no nosso caso, a gente só tem um screen. Então, não adianta a gente colocar nosso snakebar aqui. Isso daqui vai ser até anti-pattern. Do jeito que está aqui, vai se tornar anti-pattern. Não se tivesse uma camada de API aqui, com uma camada de resolução de erro, e aí a chamada de um snakebar para cada solução de erro. Mas enfim, no caso aqui é anti-pattern, então não vamos utilizar. Vamos fazer o seguinte, se cai no erro, ele printa o erro, retorna null. Caso contrário, ele vai retornar normal. Aqui a gente também pode colocar um if response.status code foi igual a 200, que é o status code certo. Toda vez que cai no 200, significa que a solicitação foi bem feita. Se cai em qualquer outro número, significa que há um erro com sua API. Aí você pode retornar aqui erro na sua API. Mas não vamos colocar isso aqui porque não é necessário. Por enquanto. Mas lembre-se que se você for construir um aplicativo, tiver uma API, você que fez a API, você pode colocar essa outra camada aqui, pode e deve colocar essa camada. Aqui, ao invés de retornar o response.data, ele está esperando um API model, né? A gente simplesmente copia aqui esse API model, joga aqui na frente de return. Meu Deus, meu Ctrl+C está louco. Coloca aqui na frente e coloca from JSON. A response.data é um JSON, então você coloca aqui o response.data. Salva, pronto. Está finalizada nosso repositório, a nossa classe API. Está finalizada também o nosso model que a gente só copiou e colou. Agora nós vamos para o nosso controller. Nosso controller, ele tem a variável lá do count e o increment. Nós não vamos precisar de count para nada, nós vamos fazer o seguinte. Usar aqui um API model data. E aqui nós vamos instanciar também a nossa API. API igual a API. É importante lembrar que o Getty é um gerenciador de instância. Você pode muito bem fazer exatamente a mesma coisa que nós fizemos aqui no nosso controle. Utilizar static, API, get to, o get.find. E aí a gente coloca isso daqui no escopo global. E aí toda vez que a gente fosse acessar nossa API, a gente podia acessar com o get.find igual tá aqui e tipar aqui dentro, depois no find, a gente colocar aqui o API model. O API, que é a nossa classe. Mas
para o escopo desse exemplo aqui, que a gente só tem uma API, não é necessário fazer isso daqui, porque essa instância aqui, ela vai ser retirada da memória assim que o controlador for disposado. Então, a gente não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. E aqui a gente simplesmente chama API.fetchData. Isso aqui vai dar os dados para a gente. Esse API model aqui, ele é nulo. Então nós vamos fazer o seguinte. FetchData. Aqui nós vamos criar um dado, vamos colocar aqui final, response de novo, é igual API.fetchData. A gente vai ter que esperar esse resultado aqui, então vamos colocar um await.async aqui de novo, porque é comunicação com a internet, já não é instantâneo. Aqui no Brasil a internet é lenta, é menos instantâneo ainda. E aí a gente faz o quê? Você lembra lá na API que ele retorna null se tiver erro, e se não tiver erro ele vai retornar um response.move? Então aqui a gente pode colocar um if response for igual a null. Aí aqui você coloca seu snake bar. Snake bar, erro. Não foi possível conectar ao servidor. Não foi possível conectar ao servidor. Caso contrário, significa que a resposta não foi nula. O que nós vamos fazer? A gente vai preencher o data com response. Então, response aqui, ó, escopo global. Se ela for null, vamos exibir uma tela de erro para o usuário. Erro, não foi possível conectar ao servidor, para o usuário ele ficar ciente de que houve um problema de comunicação, ou com a internet dele ou com a API. Caso contrário, não é null, então a gente vai preencher o data aqui com a resposta. Bem, nossa classe controle já está finalizada. É só isso daqui que é necessário. Nossa classe controle já está atualizada. Aqui você pode deixar o método update aqui. No entanto, eu recomendo que você coloque o método update aqui, embaixo do dado que você vai atualizar. No caso de ter 30 dados, embaixo do último dado que você vai atualizar. Agora aqui, a gente tinha um count. Ao invés de acessar um count, a gente quer acessar o quê? Data, que é nossos dados. E a data.global. Vamos colocar um total confirmado. Tanto de gente que pegou o vírus lá. Se a gente atualizar aqui, a gente vai ver que vai dar um erro. Deu erro. Aqui no nosso return, a gente tem que fazer uma verificação, que a gente pode fazer ou com o ternário, colocando um bool aqui, ou com if mesmo. Eu vou fazer com o if para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Mas eu entendo que por isso daqui ser while e tudo mais, seria muito melhor você utilizar o ternário. Mas sem problema você usar o if aqui só para visualizar melhor. Se data.global. Se data for igual a null, return circular progress indicator. A gente só de clicar aqui já vai tudo voltar ao normal. Pronto, atualizou. Aí se ela não retorna null, esse else é totalmente desnecessário, porque o return, o compilador ele vai vir para essa linha, vir para essa. Se ele chega numa linha return, ele simplesmente termina a instrução. Terminar a instrução significa que ele vai parar aqui e vai ir para a próxima linha que está abaixo aqui do get. Quer dizer, vai pular aqui, vai exibir aqui o flat button. Usou return, nada que está abaixo dele vai ser executado. Então, se você utilizar só isso daqui, já é o suficiente. Mas você pode colocar um else aqui se você quer visualizar mesmo o que está acontecendo com o seu código. Muitas vezes, para lembrar, tá? Principalmente quem está começando agora, é bom fazer desse jeito. Porque você entende, se a data está nula, exibe esse negócio carregando aí. Caso contrário, ou seja, se eu tenho dados, exiba os dados. Ele vai ficar carregando o quê? Aí você vai falar, ok, Jonatas, mas eu lembro da aula passada que você falou que todos, utilizando o get, todos os read vão ser states. Você não vai precisar de stateful. Então me explica como é que nós vamos chamar o init state daqui, se o state eles não tem init state. Como é que nós vamos chamar os dados daqui da internet se a gente não tem init state? Bem, agora eu vou apresentar para vocês uma das coisas mais incríveis do get. Tá vendo esse get build aqui? Ele tem um estado, não tem? Ele é a única coisa aqui que tem estado. Então o que a gente faz? A gente chama o init state daqui dele. O get ele tem essa API que você chama o init state e também o dispose. No caso nós não vamos utilizar o dispose, mas você pode chamar o dispose também diretamente do seu id. Você não precisa criar um id novo de estado para isso. Você pode chamar aqui diretamente. Que nós vamos fazer o quê? No init state a gente vai chamar o controller.to.fetch data. Tá increment count lá. Vem que eu vi. Vamos mudar o nome disso daqui, porque não vai ser increment. A gente vai pegar os dados da API.
Então, eu vou colocar aqui fetch data from API. Vou colocar esse método aqui, fetch data from API, e aí ele vai buscar lá e vai responder. Aí o que acontece? Na nossa view, aqui a gente já pode chamar esse método fetch data from API. Isso significa uma coisa, isso daqui está tudo sem estado. Ao contrário do initState, esse método só vai ser chamado se esse widget aqui fosse chamado, ou seja, você não vai desperdiçar recursos com nada, não vai chamar um initState que nunca vai servir para nada, nem em caso acidental. E assim que esse widget aqui ele for renderizado, ele vai chamar os dados da API e vai preencher os dados daqui da API. Esse float action button a gente pode remover aqui, que ele não serve para nada. E bem, aqui nós já podemos testar a nossa aplicação. Vou dar um hot restart aqui. Deu um erro aqui, vamos. Não foi possível conectar o servidor. Bem, a gente já viu que funciona o erro do servidor, mas por que não foi possível? Aqui dio.jet eu coloquei path e eu esqueci de colocar o link. Então aqui você vai pegar o link, obviamente, e vai colocar aqui. Vou dizer que isso foi intencional e só para testar a Snakebus estava sendo exibida certinho. Tudo bem, agora a gente recarregou ali, exibido aqui o total de infectados. Pronto, perfeito. E sem initState, em um stateless, sem estado, os demais widgets, esse scaffold aqui não tem estado, essa ppbar não tem estado, esse center não tem estado, nada disso tem estado. Bem, aí aqui em cima, para exibir os dados, vamos fazer o seguinte. Essa coluna aqui seria muito mais interessante dela estar dentro do getBuild, porque a gente quer exibir inúmeros dados dentro dela. Então vamos fazer o seguinte, aqui essa coluna, na coluna, a gente vai colocar o getBuild aqui em cima. Eu ensinei para vocês, tem esse string build aqui, que se você usar Ctrl, ponto, ele vai abrir, e a gente simplesmente copia isso daqui. A gente vai copiar isso daqui e colocar aqui em cima. Verdade, sabidinho. Vamos tirar tudo isso daqui, É o seguinte, centro. Colocar como filho esse getBuild aqui. Foi exibido. E aqui dentro do getBuild a gente vai colocar uma coluna. Centro. Sempre uso esses atalhos. Coluna. E aqui a gente converte para children. Pronto, já temos uma coluna, vai estar lá em cima. É só utilizar o myAxis alignment e colocar como center. Aí ele vai para o meio. Pronto, foi para o meio. Aqui nós vamos utilizar outro texto. Vamos colocar aqui. Text total de casos. Isso aqui vamos precisar colocar um pouquinho maior, então vamos colocar um style aqui, text style, e dentro nós vamos colocar um font size. Vou colocar um tamanho de, sei lá, 30. Total de casos, já tem ali. A gente pode simplesmente copiar isso daqui, colocar aqui embaixo, total de mortos. Ao invés de confirmar, vamos ver aqui o que ele tem. Total de mortos. Então, aqui, total de casos, total de mortos. Bem, a aplicação ela não está com aquela UI tão bonita, então vamos fazer o seguinte, para ficar mais apresentável esse aplicativo, vamos colocar uma foto aqui de fundo. Eu estava procurando, antes de iniciar esse projeto, algumas fotos, já devem estar inclusive abertas lá no navegador. Vou colocar colos. Vamos deixar isso daqui transparente. E aqui nós vamos colocar um container como pai. Vamos colocar um decoration, box decoration. Dentro nós vamos colocar uma imagem, decoration, imagem, que vai receber uma imagem. E aqui a gente coloca um network imagem, que vai receber uma URL. Estava pesquisando, achei essa foto aqui, já que está aberta, vai lá mesmo. Copiar endereço de imagem. Aqui a gente simplesmente vai colocar a URL. Já apareceu aqui no fundo. Fala, não preencheu o espaço todo. Só colocar um fit, box fit, .cove. Agora vai preencher tudo. Fala, ok, mas essa imagem do fundo tá contrastando com a letra. Para ficar um pouquinho mais clara, pode usar um color filter. Pronto,
ficou mais claro. Bem, a gente já tem aqui total de casos, total de mortos. Eu acho que eu vou copiar esse style aqui. Vou colocar aqui, porque a gente pode fazer mais modificações nele aqui. Vou colocar uma fonte 45 e fonte weight.bold. 45 aparentemente foi. Não, tá bom. Então, copiei esse style aqui, coloquei ele aqui também, total de mortos. Essa app bar azul tá matando, a gente pode trocar a cor aqui, inclusive tornar ela transparente. A gente pode pegar esse background aqui, colocar aqui, colocar elevation 0, porque senão vai ficar uma sombra nela. Centralizar esse nome, colocar aqui no Chrome app, tirar, cadê a nossa minha? Vamos tirar essa marca de debug aí. Debug show modman falso. Você tem que dar um hot restart sempre pra... E bem, aqui nós temos o nosso aplicativo, o coronavírus, número de mortes, número total de casos, e tudo isso construído com apenas duas dependências. Uma que seria necessário, que é para acessar a internet, o DIL, e o outro, o Getty, para fazer o gerenciamento de dependências, fazer a questão do gerenciamento de estados. Então, o que nós aprendemos hoje? Primeira coisa, dá para fazer um MVC, estruturar o seu projeto inteiro apenas com Getty. No caso aqui, precisou da API, então vai precisar também do DIL ou do HTTP, você escolhe. Os dois packages fazem basicamente a mesma coisa. O seu model, você não precisa fazer na mão, você pode utilizar o app QuickType para isso. Repositório, é só colocar a URL e usar um API model.fromJSON, lembrando que se for uma lista, você vai ter que colocar um map, passar o valor e transformar numa lista. No nosso caso era objeto simples, então você só precisa API model.fromJSON. Em caso de erro, ele vai retornar null, e aqui no nosso controle vai ser exibido no Sneak Bar, como já mostrou lá. Se vocês quiserem ver novamente como seria isso, vou colocar aqui o link errado, atualizar. Não foi possível conectar no servidor. Bem, deu aquele erro no começo que eu tive que pular ali. Esse erro não foi do DIL e nem do HTTP. Aquele erro dali, ele foi disso daqui, ó. Quando você utiliza Network Imagem, ele não tem nenhum catch de erro. É algo que eu acho ruim que o Flutter deveria fazer, que isso daqui é do próprio framework. Então, você deve utilizar um cachê Image Provider para poder prover suas imagens. Eu não adicionei aqui porque seria uma dependência a mais, mas é bom você utilizar esses outros packages, porque o nativo, se der algum erro aqui com a solicitação de imagem e a imagem não for baixada, ele simplesmente vai dar um erro no aplicativo. Enfim, o aplicativo ele tá pronto, o aplicativo coronavírus. Vou voltar lá o nome correto. Para exibir, tá nosso aplicativo super simples, feito com 4 arquivos aqui, pouquíssimas linhas de código, e você pode utilizar isso daí em grande escala. Imagina que tivesse, sei lá, um botão aqui. Vamos imaginar que tivesse uma segunda classe, stateless aqui. Opa, não funciona state. A gente tinha uma classe aqui, segundo. Mais na frente eu vou fazer outro vídeo com a continuação disso daqui, com uma classe com todos os países e tudo certinho. Mas apenas para exemplificar. Se tivesse uma segunda classe aqui qualquer, scaffold, com center, com text, o scaffold ele não recebe um shield, ele recebe um corpo, um app bar aqui. Título, text, colocar segunda. Imagine que aqui você precisa navegar por outra página aqui para exibir de um país específico. Você simplesmente precisaria chamar aqui o seu controller, ponto data, e a data estaria toda aqui, ponto global, ponto, vamos colocar aqui, sei lá,
recuperados. Controle.to.data. A gente já criou aqui uma classe, vamos só exibir aqui apenas a título de exemplo, total de recuperados. Você já buscou os dados na API uma vez. Se você precisasse navegar aqui por outra rota, let button, colos.let. Colocar aqui recuperados. E aqui nós vamos chamar um get.to mesmo, sem rota nomeada, e colocar o nome da nossa classe, foi aqui segunda. Bem, se você tivesse que acessar aqui na próxima página, total de recuperados 40, você não vai precisar procurar na internet de novo esse dado, porque esse dado já está disponível no seu controle aqui atrás. E se está no seu controle e está aqui na memória, significa que o Gary pode recuperar para você. Uma coisa interessante é que imagine que aqui tivesse outra página atrás dessa. Essa página 1, homepage, e agora segunda. Se você pegasse e voltasse dessa homepage para a primeira página, automaticamente o Gary ele iria tirar tudo da memória do seu controle, ia dar dispose em tudo isso aqui, tirar da memória e liberar recurso. Você não precisa se preocupar em hipótese alguma com o gerenciamento de recursos utilizando o Gary. Porque assim, se você utilizar aqui para frente 300 vezes o seu controle, o Gary ele vai te dar a mesma instância. Agora, digamos que você saiu dessa classe aqui e você não vai utilizar mais o seu controle, porque você saiu dessa classe e o seu controle não está instanciado em nenhuma outra classe. Ele automaticamente sabe disso e tira tudo da memória. Esse tipo de integração você não vai conseguir com MobiX, com Gerrit, com Provider, com MobiX, com Provider, porque o gerenciador de rotas do Gary ele é onisciente. Isso significa que ele sabe de tudo, ele observa tudo, ele sabe qual é a rota que está em primeiro plano, qual a rota que saiu. Então, o que é que o Gary faz? O gerenciador de rotas, ele vai avisar sempre o gerenciador de instâncias que uma nova rota entrou, uma nova rota saiu. O gerenciador de instância, por sua vez, ele vai avisar para o gerenciador de estado e vai falar, tem alguém aí utilizando esse controle? Se não tiver ninguém usando esse controle, eu vou tirar da memória. Se não tiver nenhum controle instanciado, ele simplesmente vai tirar aquele controle da memória. Então, esse tipo de abordagem é uma abordagem que não tem em outros gerenciadores de estado, que tem aqui no Gary, e que foi algo que aumentou muito a minha produtividade no dia a dia. Para poder ter esse tipo de produtividade, eu tive que criar um package novo, porque, por exemplo, se você estiver utilizando tanto o block quanto o MobiX, você vai ter que saber quando tirar aquilo da dependência. Se estiver utilizando, por exemplo, o Gerrit com o Provider, ou o Gerrit com o block, o plugin block, por exemplo, você vai ter que desregistrar o singlet do seu Gerrit. E aqui isso não é necessário. O Gary ele sabe quando tirar da memória e sabe quando colocar. Isso é feito sempre de forma automática. Enfim, essa daqui é a nossa nova aula. Nós vamos ter mais vídeos a respeito do Gary e também fora do Gary, ensinando a utilizar o Flutter. E eu vejo vocês no próximo vídeo.